você tem que ser como a água. Então aprenda a ser como a água, né? Adaptável, cabendo em qualquer recipiente e com um senso de calma e paciência. Mas a ambição também ela é extremamente importante. E aí eu não digo isso apenas para as mulheres, né? Eu digo isso também para homens e mulheres e para todos aqueles que querem de fato ter um propósito na vida. Então quando a gente fala, né, de ter ambição, nada mais é do que a gente ter de fato ambição, ter coragem de encontrar o seu próprio sucesso. E aí é extremamente importante que a gente tenha coragem, que a gente tenha convicção e que a gente seja capaz de dizer eu sei o que eu quero e o que eu quero fazer para alcançá-lo. Então eu aprendi isso com pessoas muito fortes que passaram pela minha vida e que eu tenho bastante admiração até hoje, que me mostraram que não importam as circunstâncias, mas sim o tamanho dos seus sonhos, né, dos nossos sonhos. E aí eu tenho hoje aqui na empresa, né, e também pessoalmente sonhos muito grandes. Então, conhecimento e aprendizado, elas são duas palavras fortes e também muito importantes. Então, o aprendizado é cada vez mais valorizado pelas empresas e pelo mercado. E a gente vive em um mundo em que a gente tem acesso à informação com apenas poucos cliques. Então, mesmo se você não souber de algo, se você tem a ambição de estar em algum lugar, de conquistar algum sonho, né, algum objetivo, se você se prepara, você tem a capacidade de ser melhor do que todos os outros. Eu particularmente gosto de estar sempre preparada para tudo, mesmo que seja uma reunião, um evento importante como uma palestra. Por mais que às vezes, né, esse momento, essa reunião, ela seja trivial para alguém, eu prefiro sempre estar preparada. Então o preparo ele é importante e o preparo é o que diferencia um atleta de performance com muitas medalhas do que, né, de um outro atleta comum é o preparo. Então outra palavra importante aqui é honestidade. A honestidade é muito importante nos relacionamentos, seja com amigos, seja com a família, seja com a pessoa amada, né, em um relacionamento romântico, ou até mesmo no trabalho mesmo, né? Eu acho que ser fiel ao que você realmente acredita, ele é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, e muitas pessoas não têm coragem de fazer isso. Porque a gente sempre está ali no dia a dia, né, fingindo ser, de certa forma, alguém, uma pessoa, para manter um relacionamento, seja ele pessoal ou profissional. Mas eu acho que os relacionamentos mais saudáveis, eles acontecem quando você tem a capacidade de confrontar de fato alguém, né, alguma situação e dizer isso não é certo, ou eu não acredito nesse caminho, ou eu não estou confortável com isso, ou com aquilo, você está errado, você está certo, e ser de fato capaz de falar sobre isso. Então isso significa de fato se tornar fiel às suas crenças e agir de maneira honesta, transparente, alinhado de fato a essas crenças, né? E o que te define é o que você faz, é o que você concretiza no hoje, e não pelo que você deixou para trás. Eu acredito muito que não adianta fazer a mesma coisa de novo. Eu sempre tento não fazer sempre a mesma coisa. Então você precisa correr risco. Os riscos são muito importantes na evolução, tanto na evolução pessoal quanto na evolução do próprio mundo. Se não fossem os tomadores de riscos, nós não teríamos hoje muitas inovações, muitos produtos e serviços que a gente tem hoje. Então, se você não tomar riscos na sua vida, você apenas vai passar por aqui apenas existindo, mas nunca vai ser alguém que foi de fato um pioneiro, uma pioneira em alguma coisa. Então, eu realmente sinto que você é definido por o que faz você seguir e não pelo que você deixa para trás. Então, não adianta fazer a mesma coisa sempre, de novo e de novo. Eu tento sempre, né? Eu tento não fazer a mesma coisa de novo. Por quê? Porque a gente precisa correr risco. Os riscos são muito importantes na nossa evolução. Então, se você quer fazer diferente, você precisa jogar na segunda divisão como se estivesse jogando na primeira. Então, um paradoxo com o futebol, né? Mesmo que você ainda esteja jogando na segunda. Então, você pode ter uma existência, mas nunca será alguém que é um pioneiro se você não estiver disposto a correr os riscos. Então, uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida é que não tenha medo de falhar. O que você faz depois de falhar é o que vai te definir.
O ser humano, ele se lembra muito mais do fracasso do que das conquistas. Ele fica muito mais remoendo o fracasso do que as conquistas. Mas falhar, todos falham. Isso vai acontecer com todos nós, comigo, com você. Só que ao invés de ficar sentada com as mãos cruzadas dizendo que eu não posso fazer de novo, encontre a coragem dentro de você e diga o que eu posso fazer de diferente. Como você olha para o seu erro e diz, bem, errei, isso foi um erro, ótimo, mas eu vou tentar não fazer isso novamente. Isso é algo que eu aprendi ao longo desses anos e que eu trago, até hoje para a minha vida. E outra coisa que a gente não tem que ter na vida é o famoso se. Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse tentado aquilo. Não importa o que você faça, qualquer erro que você cometa, tenha confiança sempre de tentar, de falhar ou até mesmo de acertar. O importante é sempre tentar e se arrepender de ter tentado viver algo, do que ficar vivendo, imaginando como poderia ter sido. Então a gente passa a nossa vida inteira tentando descobrir muitas vezes quem somos, e aí a gente muda, e aí a gente descobre de novo, e aí a gente muda de novo. Isso faz parte do ser humano, de quem somos. Nós estamos em constante mudança, constante evolução. Então, muitas vezes, para a gente chegar no lugar que a gente quer, a gente precisa, de fato, nos despir de quem somos hoje e de nos prepararmos para ser aquela pessoa que estará naquele lugar que a gente quer amanhã. E isso, gente, ninguém pode fazer por nós, a não ser nós mesmos. E nós, mulheres, nós somos, desde sempre, nós somos colocadas uma contra as outras. A gente está sempre nos comparando e concorrendo entre si. Muitas vezes, entre nós mesmas, para a gente alcançar o mesmo objetivo, quando poderíamos estar somando forças e não lutando e não concorrendo ali entre si. O problema fundamental é a falta de oportunidade para as mulheres. E quanto mais criarmos oportunidades uma para a outra, maior a nossa irmandade crescerá e mais forte também, Somos hoje 50% da população mundial. E a gente precisa ser representada, sim, em todas as áreas. Só que para isso a gente precisa nos fortalecer umas às outras, sejam pessoas em posições de poder ou colocando, em outras pessoas, outras mulheres em outras posições de poder. Eu percebi que quanto mais eu apoio as mulheres, seja nas pequenas coisas ou nas grandes coisas, cada vez mais eu consigo criar um mundo ao meu redor, onde as mulheres sejam empoderadas para fazerem, e serem o que quiserem, principalmente em posições de liderança e gestão nas empresas. Porque fazemos isso muito bem já nas nossas vidas. A gente apenas não tem ainda oportunidades suficientes.